Hoje eu quero conversar com vocês sobre o discurso arrasador e persuasivo que Damares Alves fez durante a CPMI do INSS, naquele mesmo dia que teve aquela baixaria toda por causa que a CPMI fez a quebra de sigilo do Lulinha, o filho do Lula. Pois é, nesse mesmo dia, quem estava lá depondo era o filho do Maurício Camisotti, que está preso, porém, neste dia, o Dino, o ministro Dino, disse que esse rapaz, o Paulo, não precisaria responder as perguntas porque ele não ia se incriminar. Se alguma pergunta fosse incriminatória, ele não precisava responder. No fim das contas, ele não respondeu absolutamente nada, nem as perguntas simples e básicas como: você foi visitar o seu pai na cadeia? Sim, ele não respondeu. Por causa disso, a Damares não tinha o que perguntar porque sabia que ele não ia responder, porque a maioria dos deputados e senadores fizeram as perguntas e ele ficava respondendo. Vou permanecer em silêncio. Aí o que a Damares fez? Isso aqui. Então eu vou passar o discurso dela primeiro e a gente vai analisar o que ela usou para tentar fazer com que esse rapaz, o Paulo, fizesse a delação premiada. E como uma bela advogada, ela usou argumentos maravilhosos para isso, que a gente vai analisar agora. Eu estive com o ministro André Mendonça essa semana. Eu estou no grupo de trabalho da CAI sobre o Banco Master e uma das nossas agendas esta semana foi com o ministro André, com o CGU, tivemos outra com a CGU. E eu preciso só trazer uma informação aqui que acho que a imprensa não está falando sobre isso ainda. Quando o ministro André assumiu esse novo inquérito, ele encontrou mais de 100 aparelhos eletrônicos. Aqui ela tentou mostrar para ele que não importa se ele falar ou não, ele já tem provas suficientes. Mas eu vou deixar ela falar por um longo período para vocês entenderem, e a gente fala depois as técnicas persuasivas que ela usou, mas é porque às vezes me vem coisas na cabeça e eu não quero esquecer, por isso que eu fico parando o vídeo, mas eu vou tentar não parar muito, tá? Vamos continuar ouvindo. Sem perícia. Ainda. E ele, só antes de ontem, que ele determinou que os aparelhos, eu acho que deve ter tablet também, mas vamos imaginar que são 100 celulares. Só ontem que ele distribuiu para toda a PF. Ele não escolheu o perito. Parabéns, já tá querendo dizer assim, ministro diferente André. do outro, né? Não tem perito de estimação. Ele acredita escolheu, na Polícia Federal. Ele distribuiu para todo o corpo técnico da Polícia Federal, para distribuir entre todos os peritos da Polícia Federal para agilizar a análise. Imagine quantos aparelhos daquele tem tema relacionado a essa CPMI. Tem ideia, Girão, da demora que estavam as coisas naquele Supremo para serem investigadas? Então, o ministro André tem tomado decisões muito acertadas. Decisões que merecem aplausos. Só o fato de ter mandado de volta os documentos sigilosos para nós. Eu já comprei uma pantufa, um pijama novo. Na hora que esses documentos chegarem, eu vou dormir no meu gabinete, eu vou me debruçar. Os senadores que moram longe, os deputados, fique tranquilo. Eu e a minha equipe moramos aqui, eu não tenho bebê em casa, não tenho nem marido. Eu vou passar dias e horas me debruçando sobre os documentos para a gente tentar recuperar, Girão. E, inclusive, já pedi que cada senador e deputado me ceda um servidor que tenha senha do Jubarte para a gente fazer um mutirão para ler tudo. Basicamente, o que ela quis dizer aqui: olha, as informações que estavam perdidas, que ninguém sabia, eu vou ter acesso e eu vou ler exatamente tudo e nada vai escapar do meu radar. É importante essa argumentação porque vai conectar com o que ela vai falar depois. Então, eu acredito, presidente e relator, nós estamos prestando um grande serviço para a nação. Agora eu quero me dirigir ao depoente. Mais um jovem depoente na mesa com a vida destruída. Que absurdo. Semana passada foi uma jovem mãe. Hoje é um jovem bonito que só. Mas eu vou te dizer uma coisa, Paulo, você não vai falar nada. Eu tenho aqui, ó, não para de chegar pergunta para você. Como eu sei que você não vai falar, deixa eu te dar um conselho de mãe. Agora ela usa essa coisa emocional. Olha, eu não estou aqui mais como uma pessoa acusadora. Eu estou aqui como uma pessoa que pensa no seu bem-estar, que você é um garoto jovem, bonito, tem tudo na vida.
né? Então, olha, escuta aqui uma pessoa que poderia ser sua mãe. Me permita, eu tenho idade de ser sua mãe. Seus advogados estão do seu lado. Competentes, seus advogados. Postura incrível. Parabéns, doutores, pela postura. Eu também sou advogada pela postura na comissão. Parabéns, que já sentaram defensores aí que vieram aqui para debochar da gente. O comportamento de vocês, assim, parabéns. Você escolheu um excelente escritório de advocacia. Mas eu quero lembrar seus defensores para te orientar que o instrumento da delação premiada, Agora, ele tem critérios para ser aceito na justiça. Precisa ser fatos novos e devidamente comprovados. A turma que está presa lá na Papuda já tem alguns em desespero. Inclusive, senhores, o Stefanuto está abandonado na cadeia. esse momento que ela falou, o Stefanuto está abandonado na cadeia, porque na sequência ela vai dar uma razão, mais uma razão, para ele fazer a delação premiada, porque afinal de contas, se você não delatar, você vai ficar o quê? Abandonado na cadeia, igual o Stefanuto. Tem gente presa lá, que já está no limite, e ontem a gente foi surpreendido até que já tem alguns fazendo delação premiada. Veja só, Te antecipe, Damares? Paulo. Não perca esse instrumento. Porque se fizer delação de tudo que você sabe, na hora que você quiser fazer uma delação, não é mais fato novo, aí acabou a tua oportunidade. Conversa com teu pai, com seus advogados. Esse instrumento é extraordinário. Nós já vimos pessoas se darem muito bem com esse instrumento no Brasil. Então, saia daqui sabendo que nós não estamos brincando. Deixa eu falar uma coisa. Essa CPMI, ela pode até encerrar, mas nós temos um ministro da Suprema Corte muito justo. Nós temos uma Polícia Federal que está trabalhando muito nessa nação. E nós vamos ter outras CPIs nessa casa. E a CPMI ou CPI do Banco Master, que eu creio que vai ser criada, ela acaba fazendo relação com essa CPI também. Ela pode pedir troca de documentos, de informações. Mas, detalhe, a CPI do crime organizado tem sido muito ousada nessa casa também. Então, se vocês estão apostando que isso aqui vai acabar, que não vai virar nada, eu tenho que lhe informar que o Brasil está mudando. Temos uma Polícia Federal aguerrida, um ministro da Suprema Corte que não deve nada a ninguém, muito corajoso, e o próprio Legislativo vai, com certeza, continuar o seu trabalho por meio de outros instrumentos. Por exemplo, ontem eu fui nomeada, senhores, relatora de uma proposta de fiscalização e controle na Comissão de Controle Financeiro do Banco Master. Eu estou 3 vezes envolvida com a história do Banco Master. Deixou bem claro. Pode acabar aqui essa CPMI, mas eu estou envolvida e você vai me ver em todos esses casos. Mas o meu conselho fica aqui, Paulo. Esses escândalos estão se correlacionando. Não tem como investigar o consignado sem chegar nos aposentados. Não tem como investigar os descontos de aposentados sem chegar no Banco Master, que chega no crime organizado. Então, está tudo interligado. Nós não vamos recuar um passo. É a nossa história que está em jogo aqui. É a nossa trajetória. E aqui só tem pessoas que querem ser lembradas um dia como parlamentares que cumpriram a sua missão. Então, a gente não vai recuar, a gente não vai baixar a guarda. Pode vir a ameaça que vier, como a que veio para Duarte. Para quem não sabe essa do Duarte, eu vou mostrar aqui para vocês agora, que é essa aqui, ó, que teve, aqui não dá para eu ver a imagem direito, mas o que foi dito, ó, este aqui é deixa eu pegar aqui para vocês, como é que é o nome dele? É o integrante da Assembleia Legislativa do Maranhão, Araújo, um dos vice-presidentes da Confederação Brasileira do Trabalho, da Pesca, da Agricultura. E aí ele ameaçou de que jeito? Porque o Duarte disse que ele estava envolvido, e aí esse cara falou que eles não estavam envolvidos em nada, e aí ele disse, você está me ameaçando? Porque ele disse assim, esse Araújo, nunca recebi nada de aposentado, nós ainda vamos nos encontrar. Aí ele falou, você está me ameaçando? Tô, por quê? E aí, você é um merda irresponsável. E aqui ele colocou que ele é um incompetente com M, mas tudo bem, passamos.
você vai ter que provar tudo o que você falou. Aí o Duarte diz, o que você vai fazer? Aí como é o nome dele? Já esqueci. Disse, você vai saber. Essa foi a ameaça que ele disse, que aconteceu, e agora ele tá com tornozeleira eletrônica, e aí eu acho que foi afastado também, enfim. Pode vir o que quiser, nós não vamos recuar. Então, Paulo, preste bem atenção. Não deixe outro passar na tua frente. Use o instrumento da delação premiada. Fale com seus advogados. Se não quiser fazer a delação aqui, procure imediatamente a justiça. Porque alguns que estão enjaulados já viram que para eles só tem a delação. Deixa eu dizer uma coisa. Essa CPMI aqui, essa investigação, ela não é subjetiva. Uma outra investigação que tem elementos subjetivos, a defesa pode ficar protelando. Mas essa aqui, gente, é só cruzamento de dados. E se é só cruzamento de dados, logo, não adianta você mentir, não adianta você ficar aqui sem falar nada, porque nós já sabemos que você é culpado. Então é melhor você fazer a delação, dar mais informações que a gente possa não ter, porque afinal de contas nós temos 100 tablets, 10 tablets, já esqueci a quantidade de eletrônicos que ela falou, porém é isso. Você vai falar uma coisa ou outra, talvez nem tenha, mas é importante que você seja rápido na delação premiada. Contra dados, documentos, não tem argumentos. Então, vocês já foram pegos com cruzamento de dados. Só resta para vocês atenuante de pena. E lamento, Paulo, te informar, mas os crimes que você vai ser condenado são tantos, inclusive associação criminosa, são tantos, as penas são altíssimas. Só vai te sobrar a delação. Aproveite esse instrumento enquanto ainda der tempo, porque já tem muita gente lá mandando recado que quer fazer delação. Lamento que você esteja sentado nessa mesa, um jovem que podia ter um futuro brilhante. Lamento que seu pai fez contigo. Não, esse final, então, lamento que o seu pai fez contigo. Então vamos lá, vamos entender aqui. Tem um slide, né, que a AI me ajudou a produzir. Então aqui, né, vamos colocar as informações que eu acabei de passar para vocês, quanto foi que ele recebeu, né, a família dele recebeu 350 milhões, e aí aqui ele pode ser que ele seja preso, e aí a pergunta que perguntaram para ele, você foi visitar o seu pai? Ele não respondeu. E aqui vamos destrinchar a abordagem da Damares. Então, qual é o primeiro ponto que a gente pode colocar aqui? Quando ela diz, parabéns, doutores, pela postura. Você escolheu excelente advogados. Então, o que a gente pode ver aqui? Ela quis dizer que, como vocês são ótimos advogados, logo, o que eu vou falar agora, vocês sabem que é verdade, e por vocês serem ótimos advogados, vocês vão aconselhar o seu cliente a fazer exatamente o que eu estou falando, porque vocês sabem, eu também sou advogada, eu sei como isso funciona. Então ela tira aquela agressão que ela poderia fazer e simplesmente eleva o ego dos advogados, dizendo, você escolheu ótimos advogados e eles vão fazer a coisa certa. É basicamente isso que ela coloca. E aí, o segundo é o arquétipo paterno, que ela falou que ele é bonito, que ele é jovem, que ele tem tudo pela frente, mas que ele vai ter a vida dele destruída por causa de tudo isso. Fora aquela parte que ela disse que, como mãe, eu vou te dar um conselho. E ela se colocou na postura de materna, né? Aquela coisa mais fraternal, dizendo, eu não estou aqui como advogada, como uma pessoa que está te acusando, e sim uma pessoa que quer o seu bem, que é isso que a paternidade faz, ou pelo menos deveria fazer, na maior parte das vezes é o que acontece. Damares remove o rótulo de criminoso e amplia o de vítima. Ela oferece um espaço emocional seguro nessa zona de guerra que estavam metralhando ele o tempo inteiro. Então ela dá um conselho de quem não está, olha, eu vou parar de fazer as perguntas, nem vou fazer as perguntas. Eu estou aqui como uma mãe que quer te aconselhar. Ótimo. Passo 3, quebra a lealdade. O que seria essa quebra de lealdade? Quando ela fala assim, olha, veja bem, lamento o que seu pai fez com você, isso não é culpa sua, é culpa da sua família, do teu pai que te colocou nesse emaranhado de criminalidade. Então ela tira aquela coisa de
pai e filho e coloca, olha, se você fizer a delação, você não vai estar acusando o seu pai. Você vai estar fazendo o bem para você, porque você ainda é um rapaz muito jovem e você não tem culpa de estar nessa bagunça toda que seu pai provavelmente te colocou, porque quem criou a empresa foi o pai. A culpa é transferida, então, do filho para o pai. Se o pai é um vilão que destruiu o futuro do filho, a traição torna-se algo de legítima defesa. Logo, se você falar, você não vai estar traindo seu pai ou a empresa da família, não se sinta mal. É isso que ela quer colocar. Maravilhosa, né? Nada como uma boa advogada. 4. A autoridade inevitável, né? Então aqui o trabalhador, eu já comprei uma pantufa, que eu falei para vocês, né? O pijama, dizendo que eu vou estar dentro disso, custe o que custar. E aí ela parabeniza, claro, o ministro André Mendonça, a Polícia Federal. A gente sabe que calma, né? A gente podemos dizer assim, que não é dessa perfeição toda que ela está falando, porque o STF, a gente nunca sabe quando eles vão ceder e ao que, né? Porque até então o André Mendonça está fazendo coisa certa, mas será que depois lá no futuro alguém não vai fazer alguma coisa, não vai mexer os seus pauzinhos e ali ele vai mudar de ideia? Porque acontece. Então a gente tem que ficar um pouco cabreira aí em relação ao STF, por enquanto tudo indica que o Mendonça está indo na direção certa, mas a gente não sabe. Mas ela colocou a credibilidade do Mendonça em jogo também quando ela disse que ele está fazendo tudo certo, que ele já pegou as provas e espalhou, né, entregou para eles verificarem, tanto que ela vai pegar a pantufa, vai ficar lá dia e noite, pediu mais assessores para ajudarem ela a entender todo o caso, porque ela sim vai fazer de tudo para entender o que esse caso tem para oferecer, fora que ela colocou também credibilidade na Polícia Federal. E a gente sabe que a Polícia Federal, algumas pessoas não são tão corretas assim, que estão dominadas aí pelo governo, né? Então eles não estão fazendo a coisa certa, mas mesmo assim ela continua pontuando essa legitimidade da Polícia Federal. A investigação é técnica, incansável e apoiada pelo STF. A máquina do Estado não vai parar, independente do que aconteça. É isso basicamente que ela falou. 5º dilema do prisioneiro. Outros falam, você perde. Ou seja, se alguém delatar antes de você, você vai perder. Você fala primeiro, você ganha os benefícios. E aqui a fala dela, né? A turma que está presa lá na Papuda já tem alguns desesperados, já tem alguns fazendo delação premiada. Tem assim, toma cuidado que se você não for o primeiro, você perde. E aí a Damares induz a paranoia, a lealdade dos outros conspiradores já está ruindo, o valor do silêncio na Papuda vale basicamente nada. Não, e quando ela falou assim, que o Stefanuto estava abandonado, ela quis dizer o quê? Se você não falar, vai acontecer o mesmo com você. Isso vai ser um problema. Então preste atenção para um garoto muito jovem, pela quantidade de crimes que nós já temos em mãos, você vai ficar muito tempo na cadeia. Lembra que ela falou que ele vai pegar penas altíssimas? É basicamente isso. O que mais? Escassez da oportunidade. Te antecipe, Paulo. Se fizerem delação de tudo que você sabe, acabou a tua oportunidade. Então deixa um pouco aquele medo, né? Ele não sabe se ela realmente está falando isso porque ela realmente quer ajudar, se ela está manipulando. Ele também tem aquela coisa de, eu espero que não, eu conheço muito bem o Brasil. O Brasil não é esse tipo de país que pune, mas ao mesmo tempo ele pode ficar na dúvida, ele pode ficar com medo. Será que dessa vez ela está falando a verdade? Porque afinal de contas, ela falou que o Stefanuto está abandonado. Alguns escapam, como aconteceu na Lava Jato, que a maioria dos caras estão soltos, mas algumas pessoas estão mofando na cadeia. Provavelmente esse rapaz deve saber disso, ou se não souber, alguém vai fazer questão de lembrá-lo sobre isso. E aí tá aqui o mercado da delação. A colaboração é um produto com estoque limitado. Se você não correr, você chega atrasado e perde a vitória, né? Contra dados não há argumento, só é o cruzamento de dados. Basicamente falou para ele assim, olha, ou você fala e você tem a redução da sua pena, ou se você não falar, não importa, porque a gente já sabe pelo que você está sendo acusado e você vai ser acusado. A ameaça, o peso da pena, que é aquilo que eu falei para vocês, que ela falou que ele vai pegar muitos anos de prisão, como se a gente não soubesse que, por mais que esses caras tenham, sei lá, quantos anos, tem alguns que têm 200 anos de prisão, e aí a pessoa fica 10,
15, mas elas são chefes de tráfico. Não é o caso dele é influência e corrupção a gente sabe que esse tipo de bandido não fica preso na cadeia por muito tempo no Brasil. Então aqui sem delação, sem penas acumuladas e basicamente isso que eu falei para vocês. Aqui o cerco se amplia, porque aqui ela falou dos documentos, né, que ela tá ligada em todas essas situações, em todos os casos. Então ela tá no caso do INSS, do crime organizado e do Banco Master, o que faz dela ter muitos argumentos para falar contra ele se for preciso lá no futuro. Eu estou envolvidas em três histórias do Banco Master e isso vão se conectar e a gente vai chegar em você de qualquer jeito. Então a senadora alerta que a investigação está crescendo e aparecendo. Que mais? O encruzilhamento do Paulo. O silêncio, lealdade ao esquema, risco de ser delatado na papuda, penas máximas, vida destruída, porque ele é jovem e bonito. Delação, conselho de mãe, que é aquela coisa, né? Antecipação dos rivais, atenuante de pena e chances de recomeço sum, né? Mais próximo possível. E aqui a gente faz uma linha do tempo, né? Desarmar, elogios aos advogados, humanizar, conselho de mãe, o isolar, que é tirar essa conexão do pai, né, do pai e do filho, e aí pressionar para a questão das penas, que ele vai ser punido, não importa o que ele faça, mas com a delação ele vai ter uma pena reduzida, e aí oferece a única cartada e possibilidade. Você só vai se livrar se você fizer a delação. Se você não fizer a delação, acabou para você. Então aqui basicamente ela só fez esse argumento persuasivo sem gritar, sem espernear, sem jogar na cara dele, sem fazer perguntas, absolutamente nada. Foi uma aula realmente de persuasão o que Damares fez aqui nessa CPMI. Aí a semente da dúvida, saia daqui sabendo que nós não estamos de brincadeira. Ela quis dizer que, por mais que ele pense agora que ele pode se livrar, ela vai se debruçar nos documentos e isso não vai ser fácil para ele. E, de novo, aqui é um jogo de palavras que, como os advogados dele vão orientar, não sei se vão orientar a favor da delação ou não, eles sabem que ela fez um jogo de persuasão. Eles sabem que ela está tentando convencer ele a fazer uma delação premiada. Mas também pode ser verdade tudo isso que ela está falando. E aí, o fato dela estar dizendo que eles não estão brincando, que eles estão ali para fazer um trabalho sério, acontece. A CPMI está fazendo um trabalho sério, mas por trás disso tem um sistema que não permite que essas pessoas vão para a cadeia ou sejam condenadas. Por exemplo, o Dino não permitiu que ele falasse, ele ficou sem falar, então já teve uma ajuda, então ele espera que essa ajuda continue, o que pode não acontecer, e ele não tem como saber se isso vai acontecer ou não, o que leva a Damares a ganhar vários pontos positivos em relação ao argumento persuasivo que ela fez, independente do silêncio imediato. A confiança entre os conspiradores foi quebrada na prática. No crime, a primeira pessoa que falar se salva. Aqui acabou para mim os slides, mas eu fiz algumas anotações aqui no tablet também, deixa eu ver aqui se eu esqueci mais alguma coisa. Aqui eu coloquei, né, dilema do prisioneiro, né, que ela plantou a dúvida se as pessoas falaram ou não. Aqui, por exemplo, eu também coloquei que na delação premiada, essa coisa de delação é uma traição suprema, que esses bandidos, eles acham a coisa mais absurda possível, é o X9 no fim das contas, então isso é imperdoável, porém para fazer isso ela precisa tirar essa conexão que ele tem com o pai, né? Aí também aqui também eu coloquei uma observação de que ele pode ser punido, se ele não falar, ele pode ser punido pelo grupo. Algumas pessoas vão se salvar e no fim das contas a cabeça dele vai rolar, porque a cabeça de alguém sempre rola, não são de todos. Então quem tem mais influência, quem tem mais poder ganha, e pode ser ele ou não. Só que ele não sabe, talvez, o nível de influência que ele tenha. O pai tem mais que ele porque é o dono da empresa e o pai já está na cadeia. Como é que fica você? Fica a questão. Aí também eu coloquei aqui interconexão dos escândalos, né, que foi aquilo que ela fez de conectar uma coisa na outra. A última coisa que eu coloquei aqui, que já estava no slide, que é essa coisa dela colocar ele como vítima e quebrar essa conexão emocional, dizendo assim, seu pai é o traidor.
você somente foi uma vítima nesse sistema todo, e eu espero que você fale e colabore com a justiça. Pois é. E aí, o que vocês acharam do discurso da Damares? Vocês concordam com tudo isso que eu falei? Bom, sobre discursos de persuasão e várias outras coisas, vocês sabem, a gente vai conseguir trabalhar melhor quando a gente abrir aqui o espaço para membros.